Atenção! Começa agora uma teleaula de Ciências do Ensino Fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 14. Bons estudos! Uma viagem ao litoral em pleno verão é muito relaxante, não é mesmo? Bom, às vezes é relaxante até demais, né? Dá um sono, uma moleza. Mas por que será que isso acontece? E mais, por que será que os nossos ouvidos ficam esquisitos quando a gente viaja de um local de altitude maior, como São Paulo, para um outro de altitude menor, como o litoral? A resposta para essas perguntas você vai ficar sabendo na teleaula de hoje. Você vai ver. O que é pressão atmosférica? Como o valor da pressão atmosférica varia de acordo com a altitude. E como o nosso corpo reage à mudança de altitude e da pressão atmosférica. Bom, e agora, rumo ao litoral. E rumo à teleaula, que está começando agora. Obrigado. Vocês se lembram como chama o poder de atração da Terra que fez com que esses jornais caíssem no chão? Nós já vimos isso na nossa teleaula número 7. O poder de atração que faz as coisas caírem se chama gravidade. Esse mesmo poder de atração faz com que a atmosfera, ou seja, o ar, a mistura de várias substâncias gasosas, também fique presa à Terra. O ar preso à superfície da Terra acaba pressionando tudo que se encontra sobre o chão. E qual seria o nome da pressão que a atmosfera exerce sobre tudo? Pressão atmosférica é o nome da pressão que o ar exerce sobre tudo que se encontra sobre o chão. Quer dizer, então, que o ar exerce pressão sobre os objetos, Linneu? Isso. Ué, mas a minha mão tá pra lá e pra cá, eu não tô sentindo nada. Aliás, ó, ela tá livrinha da Silva, tá vendo? Não, mas o que acontece, Maria, é que você tá tão acostumada com a pressão atmosférica, Maria, que você nem sente. Então como é que a gente vai saber que ela existe? Bom, Alberto, para provar que ela existe, eu acho bom a gente fazer um experimento muito simples, que eu já fiz com meus alunos. Quer ver? Maria, faz um favor para mim. Pega um copo e coloca a água até a metade, por favor. Água. Aqui, ó. Isso. Agora tapa o copo com esse guardanapo. Legal. Agora vira o copo tapado. Virar, você tem certeza, Linneu? Vira para ver o que acontece. Ai, meu Deus. Gente, a água ficou presa aqui, como é que pode? A pressão atmosférica age em tudo e por todos os lados. Por isso, quando o copo foi virado de boca para baixo, não caiu nem a água, nem o papel. Mas o papel e a água não deviam cair por causa da gravidade? Bom, só que nessa situação, a ação da pressão atmosférica sobre o papel, de baixo para cima, é maior do que a pressão da água de cima para baixo. Depois de algum tempo, a água acaba molhando o papel e o papel se movimenta para dentro do copo. Com isso, ele deixa entrar mais ar, o que aumenta a pressão para baixo, até a água cair. Ah, então quer dizer que a água fica dentro do copo por causa da pressão atmosférica? Isso mesmo, por causa da pressão atmosférica, que você vai ver agindo de novo. Quer ver só? Se você colocar um pouco de água fervendo numa lata como essa, chacoalhar, depois jogar a água fora, e em seguida virar a lata sobre uma superfície bem lisa, a lata vai se amassar. Quando a gente retira a água da lata, ela fica cheia de vapor de água. Quase todo o ar que estava dentro é expulso. Quando a lata começa a se resfriar, o vapor d'água se condensa, quer dizer, vira água líquida. O pouco ar que sobrou tem que ocupar todo o espaço interno da lata. Assim, a pressão que o ar exerce dentro da lata é menor do que a pressão de fora, que é a pressão atmosférica. A pressão interna sendo menor, a pressão atmosférica amassa a lata. Opa, desculpe. Eu estava aqui pensando que dá para usar o conceito de pressão atmosférica para entender o que acontece quando a gente toma refresco de canudo. Quer ver só? Em cima do refresco existe o ar. E esse ar exerce pressão sobre o refresco, assim. Dentro do canudo também existe ar. Aí também existe a ação da pressão atmosférica sobre o canudo. Quando eu chupo o refresco pelo canudinho, ele sobe. Agora me diga o que acontece com a pressão do ar dentro do canudo. Ela diminui, ou fica na mesma, ou ela aumenta?
Para o refresco subir pelo canudinho, é preciso que ocorra uma variação de pressão. Quando eu chupo o ar para fora do canudo, a pressão do ar dentro dele diminui. E a pressão atmosférica que age na superfície do refresco de cima para baixo faz com que o refresco suba pelo canudo. Se eu parar de chupar, a pressão atmosférica dentro do canudo volta a ficar igual à pressão atmosférica de fora. Por isso o refresco não sobe. Pressão de fora igual a pressão de dentro. Se eu diminuo a pressão do interior, a pressão de fora faz o refrigerante subir pelo canudo. Se eu paro, volta tudo ao que era antes. Pressão de fora igual a pressão de dentro. Aí o refrigerante não sobe mais. É isso ou não é, Lineu? É isso aí, Alberto. A pressão atmosférica atua em tudo, ela age em todos os lados. E essa pressão atmosférica é sempre a mesma, todo dia, em todo lugar? Não, aí depende do lugar que a gente está, né? Por exemplo, aqui na cidade de São Paulo, a pressão atmosférica é menor do que na praia. Na praia, o valor da pressão atmosférica é o maior possível. Dá pra gente reparar nisso quando viaja de uma cidade para outra. Olha aqui. Todos os anos, na época do verão, os jornais e as revistas trazem dicas para quem vai viajar, principalmente para quem leva crianças para a praia. Você já deve ter visto algum desses conselhos. Nos dias de calor, deve-se usar roupas leves e proteger a cabeça do sol. Os bebês devem viajar no banco de trás e não devem dormir durante a subida ou descida da serra por causa dos ouvidos. Quando você estava descendo a serra, vindo aqui pro litoral, você sentiu alguma coisa física esquisita, assim? Eu senti realmente na hora que nós estávamos descendo, o calor mais ou menos mais forte e a audição parece que, o ouvido parece que tampou um pouco mais. Ah, sim, eu senti ficar meio, assim, parece que tá tampado o ouvido. Fica pressão nos ouvidos, né? Aí você sopra assim, aí tira tipo o vácuo que tem dentro, né? Como é que você faz? Espirra assim, faz a pressão assim, aí sai a pressão que tem dentro do ouvido. Tapa os ouvidos e eu não ouço nada. E o que o senhor faz para melhorar? Eu prendo a respiração e faço assim. Abre a boca que destampa os ouvidos. É isso mesmo. Quando eu vou e volto da praia, me dá uma esquisitice nos ouvidos, parece que tô com água dentro. Às vezes chega a me doer um pouco. Sabe, Lineu, tem gente que me manda mascar chiclete, chupar bala, ou então engolir em seco, mas não adianta, porque a sensação só passa quando bem entende. É que essa sensação, Maria, depende da pressão que os ouvidos sofrem, né? E ela só passa depois que os ouvidos se adaptam à nova altitude. Quer ver como isso acontece? O valor da pressão atmosférica depende da altitude do lugar onde a gente está. Quando viajamos de uma cidade de altitude mais alta para a praia, a pressão atmosférica, que age sobre o nosso corpo, aumenta. E o tímpano do ouvido, que é uma região muito sensível, indica essa alteração. A mesma coisa acontece quando a gente passa de uma região de menor altitude, portanto com maior pressão atmosférica, para uma região de maior altitude, com menor pressão. Quer ver, Maria? Deixa eu te mostrar uns cartões aqui. Você conhece... Você já foi para Campos do Jordão? Ah, não, mas deve ser lindo, né? Cheio de montanhas, olha que lindo. Então, Campos do Jordão, que é de montanha, tá numa altitude de 1.630 metros, tá? Agora tem um outro aqui, aí, ó, Salvador. Ai, quem me dera. Mas eu até já sei o que você vai falar. Salvador fica na praia, então a altitude deve ser 0 ou um pouquinho mais, eu acertei? Isso, mas o que eu quero te perguntar é o seguinte... A pressão atmosférica de Campos do Jordão é maior, menor ou igual a de Salvador? Vamos pensar um pouco? Vamos pensar um pouco. Eu acabei de aprender que o valor da pressão atmosférica varia de acordo com a altitude. Ela é maior nos lugares baixos e menor nos lugares altos. Campos do Jordão fica a 1.630 metros de altitude e Salvador tem altitude 0. Portanto, em Campos do Jordão, a pressão atmosférica é bem menor do que em Salvador. Em Campos do Jordão, a pressão é muito menor do que em Salvador, porque quanto mais alto o lugar, menor é a pressão, certo, professor? Isso. Quer dizer, então, que se eu pudesse ir direto da Serra de Campos do Jordão para a praia de Salvador, eu já ia sentir nos ouvidos aquela esquisitice que a Maria falou. Se você pudesse ir direto de um lugar para outro, sim. Você podia sentir isso também se você fosse de avião. Mas no avião, como é que eu ia saber que estava passando pela serra? Não, por isso mesmo. Olha,
Quando a gente viaja de avião, passa muito depressa da altitude em que está na Terra para outra de muitos quilômetros. Por isso mesmo, o interior do avião precisa ser pressurizado, quer dizer, ele tem um mecanismo para manter mais ou menos a mesma pressão lá dentro. Mas mesmo assim, é muito comum os viajantes sentirem desconforto, até mesmo dor de ouvido, durante a decolagem ou aterrissagem. Tudo por causa da mudança brusca de pressão. E as crianças são as mais sensíveis a essas mudanças. Você já reparou como a pressão atmosférica interfere até quando nós escolhemos o lugar para passear? Que tipo de pressão atmosférica você prefere? Uma de valor baixo, como nas montanhas, ou de valor alto, como na praia? Veja nessa revisão como foi que nós chegamos até aqui. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que o ar que fica preso na Terra por causa da gravidade exerce uma pressão sobre tudo que se encontra na sua superfície. É a pressão atmosférica. O valor da pressão atmosférica depende da altitude do local. Na praia, onde a altitude é 0, a pressão atmosférica é a maior possível. Nos locais mais altos, o valor da pressão atmosférica é menor. Quando a gente sai de um lugar onde a pressão atmosférica é menor para um outro onde a pressão é maior, ou faz a viagem de volta, os tímpanos dos nossos ouvidos sentem a alteração. O resultado é um desconforto temporário. No seu livro de estudos você vai encontrar alguns exercícios sobre pressão atmosférica. Não deixe de fazer, hein? Assim, aos poucos você vai aumentando a altitude do que você já sabe. E aí vai poder pensar nas praias, nas montanhas. Até a próxima teleaula.